Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Há um tempo eu estava querendo fazer um vídeo já sobre esse tema aí que eu coloquei como essa frase inicial, né? Que, vamos dizer, como eu interpreto um relatório de análise de água. Vamos dizer que essa frase aí, ela simboliza uma questão, uma pergunta, vamos dizer assim. Pergunta que eu tenho recebido há muito tempo. Estou aí na área de laboratórios de análise de água, né? Há alguns anos já. E normalmente, pelo menos uns 10 clientes por mês me perguntam, através de ligação ou por e-mail, alguma coisa do tipo: eu não estou entendendo meu relatório de análise. Contratei uma análise de água aí com vocês e não estou conseguindo interpretar, não estou entendendo o que está escrito. Bom, então por isso que surgiu essa vontade de ter uma oportunidade agora no canal, né, a gente está fazendo um vídeo e falar um pouco mais sobre isso, porque creio que seja uma dúvida que eu já tive um dia, né? E que eu percebo que muitas pessoas ainda têm essa dúvida. Então, para poder fazer esse vídeo a respeito de laudo de análise, simplesmente busquei na internet, né? Acabei digitando aí alguma coisa como laudo de análise e acabei pegando um aqui na internet, que estava fácil aqui, até com essa notícia. Uma notícia meio pesada, né? Meio triste, mas enfim, um pouco antigo, né? 2015, mas está valendo. Eu baixei esse laudo aqui. Então, vou falar um pouquinho para vocês o que é um laudo de análise de água. Eu não conheço esse laboratório, é o Water Lab, Análises Ambientais, então até peço licença de estar usando o relatório deles, né? Mas como foi publicado num site da internet, creio que não tenha problema em estar utilizando esse relatório. Vocês podem ver até o site aqui de onde peguei, qualquer coisa eu vou deixar ali na descrição para vocês poderem verificar a fonte disso. Então vamos lá, vou dar um zoom aqui para facilitar o processo. Vamos começar do começo, né? Então, normalmente, aqui em cima nós temos o cabeçalho com o nome do laboratório. Se o laboratório ele é acreditado, ele possui acreditação de metro, ele vai ter esse logo aqui, né, da CEGEC, né? Que a Coordenação Geral de Acreditação libera para todos os laboratórios que são acreditados, que passaram por auditoria junto ao Inmetro e ganham a certificação ISO 17025, então eles podem estar utilizando isso aqui, esse selo, né? Esse selo é geral, todos os laboratórios acreditados têm, ele segue esse modelo. A única coisa que difere é esse CAL aqui, que é o certificado de acreditação do laboratório. Cada um tem o seu. No caso aqui não é CAL, né? É CRL no caso. Para certificado de registro do laboratório, quando a gente fala de laboratório de ensaio, e RBC para laboratórios de calibração, ok? Então, aqui em cima nós temos o cabeçalho. Esse FOR 137 aqui é o número do formulário, lembrando que todo o registro, o relatório nada mais é que um registro do laboratório, então todos esses registros são atrelados a procedimentos e, portanto, eles possuem uma numeração e uma revisão. Aqui nós temos então um relatório de ensaio de água micro, que eu vou explicar, para você entender um pouquinho mais abaixo o porquê do micro, que a gente vai ver que foram realizados os parâmetros de caráter microbiológico. Então aqui nós temos aqui o interessado, que é a empresa Sector Serviços de Conservação, temos um endereço, tudo isso aqui é padrão, tá? Uma coisa importante aqui que a gente começa então no relatório. Ponto de coleta. O que é o ponto de coleta? O ponto de coleta nada mais é aquele ponto que você vai realizar a amostragem e tem interesse em saber os resultados, vamos dizer, tem interesse em analisar, vamos dizer melhor, né? Interesse em analisar. Então é importante que você tenha uma nomenclatura de fácil identificação e que ela seja unívoca. Você, como cliente, quando vai contratar essa análise, você precisa ter claro isso, qual é esse nome, qual nome você vai dar aos seus pontos de coleta. Responsável pela coleta, que está sendo descrito como Water Lab, ou seja, foi o próprio laboratório que coletou, e aqui o nome da pessoa. É muito importante que a gente tenha a data de coleta, a data e hora de entrada no laboratório. Uma coisa que eu senti aqui foi a hora da coleta, porque se foi coletado aqui no dia 16, é importante saber que hora que foi coletado, né? Eu digo isso porque
nós temos alguns parâmetros que têm um prazo de validade de 24 horas. Lógico, se foi coletado no dia 16, deu entrada no dia 16, não estourou esse parâmetro de 24 horas. Mas é importante a gente saber aqui. Bom, enfim. Temperatura da amostra não foi informada, não foi medida essa temperatura. Tipo de amostra, uma amostra simples. pH. Eu vou explicar aqui o que é esse NS, que nada mais é uma sigla que eles utilizam. Temperatura do ar 26 graus, cloro NS. Chuva, geralmente essa chuva nós fizemos nas últimas 24 horas. Não. Atendimento, portaria 2914 de 12 de 12 de 2011. O que é esse atendimento? É a legislação que está sendo comparada. Bom, muitos de vocês já devem saber que existem várias legislações que preconizam análise de água, né? Temos aí legislações que falam de análise de água de rio, fluentes, água subterrânea. E aqui a portaria 2914, que na data de hoje, 23 de 10 de 2018, ela foi substituída, né, pela portaria de consolidação número 5. Nada mais foi que a vigilância da Anvisa fez. Pegou todo esse monte de portaria que eles tinham, que falavam de análise de água, verificação da parte da vigilância de água para consumo humano, e juntaram numa portaria de consolidação. Foi nada mais que isso. Então a antiga 2914 hoje ela se chama anexo 20 da portaria de consolidação. Essa portaria é de 5 de outubro, se não me engano, de 2017. Eu sei que ela é de outubro do ano passado, mas a data, se não me engano, é 5. Depois a gente compra. Só entrar na internet que a gente confere. Então vamos lá. Bom, aqui ele deixa descrito, né? O primeiro item aqui, ensaios microbiológicos acreditados. Um adendo. Só pode constar no relatório com o símbolo da acreditação os ensaios que realmente fazem parte do escopo de acreditação. Se esses resultados não fizessem, se esses parâmetros, melhor dizendo, não fizessem parte do escopo de acreditação do laboratório, eles deveriam estar em um outro relatório, uma outra página de relatório, sem o símbolo da acreditação, tá? Isso é muito importante. Então, é sempre importante quando você recebe relatório, ou antes mesmo de contratar, se você já conhece a legislação que você vai pedir ao laboratório, verifica no escopo. É muito simples, direto no site do Inmetro você consegue fazer essa consulta, ou você pode estar pedindo para o laboratório fazer o contato e tudo mais. Geralmente eles têm no site deles, ou eles te mandam por e-mail, é tranquilo. Você confere lá os parâmetros. Bom, então aqui nós temos uma estrutura. Primeiro, o nome do parâmetro, a unidade. A gente precisa saber que unidade está sendo mensurada, porque às vezes a legislação ela pede uma unidade específica ou não. Existem vários métodos diferentes, muitas vezes para um parâmetro, que são unidades, que podem ser em unidades diferentes. Os microbiológicos são um deles. VMP. Valor máximo permitido. O que é o valor máximo permitido? Nada mais é do que o valor que está preconizado na legislação como permitido. Se está abaixo daquilo, esse parâmetro está ok. Se está acima deste valor preconizado, indicação de algum problema. Porque esses valores eles são baseados em estudos psicológicos, químicos e etc. para chegar num valor que é determinado que para consumo humano tem que estar abaixo, tem que estar abaixo ou no range, como no pH é um range. E por aí vai. Aqui a metodologia. A metodologia é muito importante a gente saber, e essa metodologia tem que ser a mesma descrita no escopo. LQ ou faixa, que no caso nós temos o LQ para esses parâmetros, né? Que esse LQ ele também tem que estar no escopo, ele tem que estar condizente com o escopo de acreditação, se esse parâmetro for acreditado. Isso aqui muitas vezes não vem, tá? Existe uma norma do Inmetro que fala sobre isso, que não necessariamente a incerteza de medição ela precisa contar, ela precisa estar constando no relatório. Mas, se você como cliente solicitar, o laboratório sim tem que te enviar. Todo laboratório, quando acredita um parâmetro de análise, passa por um processo de validação e nesse processo é identificado qual a incerteza do método. Aqui nós temos as incertezas. E, por final, os resultados. Então vamos lá. Aqui vamos olhar os resultados então. Aqui nós temos primeiro contagem de bactérias heterotróficas. A unidade desse parâmetro é o UFC por ml, que é unidade formadora de colônia a cada ml.
que o VMP da legislação é 500 unidades formadoras de colônia por ml. A metodologia aqui é da Standard Methods, 22ª edição. Bom, como esse relatório é de 2015, isso também já está obsoleto, tá, gente? O Standard está na 23ª, só por curiosidade, né? E aqui nós temos 1,0 UFC, ou seja, que qualquer resultado acima de 1,0 UFC por ml é um resultado que o laboratório pode expressar na última coluna aqui de resultados. Se fosse menor que isso, teria que estar constando aqui menor que 1,0. Ou seja, qualquer resultado abaixo do limite de quantificação que esse laboratório obtenha durante a análise, ele não pode expressar, porque ele não é estatisticamente comprovado que o laboratório possui capacidade de realizar, que o método, né, detecta resultados menores que esse, tá bom? Então é isso que significa o LQ, nada mais que o limite de quantificação daquele método. Qual o menor valor? Porque ninguém quantifica zero, a gente quantifica qualquer número acima de zero. Mas acima de zero nós podemos ter miligrama por litro, micrograma por litro, ou até alguns métodos mais modernos que é a análise em PPT, nanograma por litro. Mas zero, ninguém quantifica zero. Tá, ok? Então aqui nós temos, vamos lá, voltando aqui, bactérias heterotróficas. Resultado, 240. O que eu faço? Comparo com o VMP. Bom, se o VMP é 500, 240 está abaixo, este parâmetro está ok. Agora, coliforme total. Unidade UFC por 100 ml. Perceba que é diferente do bactérias heterotróficas. Aqui nós temos unidades formadoras de colônia por ml e aqui já é por a cada 100 ml. Bom, o VMP da portaria aqui fala em ausência, ou seja, o resultado tem que ser menor que o limite de quantificação. Aqui, geralmente se expressa ausência ou presença, né? Aqui nós temos o método de quali ou quanti. Aqui é mais uma análise qualitativa, tem ou não tem. Então, quando é feito lá o teste microbiológico, ou numa placa de Petri, ou num tubo de ensaio com caldo, não pode ter presença de bactérias do grupo coliforme. Aqui no caso, veja que eles quantificaram, né? E deu até estourado, acima de 200, ou seja, se deu 1, tivesse dado 1 aqui, já era presença para coliformes totais. Ou seja, está fora, esse parâmetro está fora do que a portaria preconiza. Escherichia coli, ou E. coli, mais conhecida, né? Que nada mais é que um grupo das bactérias termotolerantes que pertence ao grupo das bactérias coliformes totais, mas é um coliforme termotolerante, né? Que é do trato intestinal de mamíferos de sangue quente. Nós temos a E. coli no nosso trato intestinal. Então, representa a contaminação fecal que tiver presença dessa bactéria. Então, portanto, aqui, o nosso resultado é ausência, ou seja, o resultado foi menor que o limite de quantificação e está de acordo com a portaria. Aqui nós temos a legenda, né, aquilo que eu já falei, o VMP é o valor máximo permitido, e o UFC, unidade formadora de colônia. Vamos mais abaixo aqui. Bom, aqui nós temos ensaios adicionais, né, que eles estão inclusos na legislação. Aqui eles estão chamando, a gente chama de portaria 29/14, mas esses parâmetros básicos aqui, né, essas microbiológicos e esse pH, turbidez, cloro, tem até cor também, né, que a gente faz, cor, gosto e odor, nada mais são que a potabilidade simples que a gente chama, né. Tem até uma resolução da vigilância estadual aqui, a resolução SS65, falando isso mais a caráter de curiosidade, tá, pessoal? Resolução SS65, que ela preconiza que mensalmente nós temos que fazer na saída do poço, em um ponto de consumo, né, na rede de distribuição dessa água de abastecimento, e nós temos que fazer essa análise simplificada, né, para garantir a potabilidade da água. Vejamos aqui então que os outros parâmetros adicionais que eles consideram que é o pH, a turbidez e o cloro residual, cada um de sua unidade, né? O T unidade de turbidez, cloro em miligrama por litro, o pH em unidade de pH. Veja que o VMP do pH ele é um range, né? Como nós temos uma faixa aqui, ó, perceba que no LQ que o pH nada mais é que uma faixa, né? O quantificável deles é de 0 a 13. O PL seria esse de 1 a 13, né? De meio, alguma coisa. Como eu disse, 0 ninguém quantifica, mas enfim.
e a incerteza, e o resultado do INS. O INS eu dei uma verificada anteriormente aqui. Nas observações deles, vamos verificar onde mesmo que está. Vamos lá, onde que eu vi o INS verificado? Aqui. INS, não solicitado, ou seja, o parâmetro não foi solicitado. Aqui na segunda linha, tá, gente? Legenda não aplicável, não solicitado. Ou seja, esse parâmetro o cliente não solicitou, portanto ele não foi feito. Só que como ele está no modelo de relatório, eles estão deixando aí, enfim. Isso aqui atrapalha um pouco, mas enfim. Não foi solicitado, portanto não há resultado. E aqui estão finalizados os resultados e geralmente tem que vir isso aqui, né? Qual que é o registro do laboratório? O laboratório, aqui ele é filiado ao CRQ, mas vamos lembrar, pessoal, que o laboratório de análise de água ele pode ser filiado a 3 conselhos. Existem 3 tipos de profissionais que podem ser signatários, né? 3 tipos de profissionais, né, que podem assinar esse tipo de laudo de análise de água. Um deles é o químico, mais conhecido, né? O biólogo, como eu, é um deles também que pode ser signatário, pode assinar por análise, tanto realizar as análises como assinar pelo relatório. E o farmacêutico. O farmacêutico também, ele possui, existe uma resolução, eu não lembro o número dessa resolução, mas o farmacêutico ele sim pode ser responsável técnico pelas análises de água, tanto para consumo humano quanto efluentes e água superficial, tá? Água subterrânea também, para qualquer tipo de análise de água. Então, lembrando, repassando, os profissionais que podem realizar esse tipo de trabalho: químicos, biólogos e farmacêuticos. Portanto, se o laboratório ele tem que ser filiado ou o CRQ, ou o CRBio, ou o CRF. Tá ok? Aqui no finalzinho nós temos digitado por quem, né? Geralmente não é o signatário que digita ou que transcreve, né? Nós temos aí os analistas que realizam as análises, anteriormente o coletor, que faz a amostragem da amostra, a pessoa que dá a entrada da amostra no laboratório, os analistas que analisam, e isso vai para uma emissão de relatórios. E existe uma pessoa que digita. Então, nós temos a Natália, que foi a pessoa que digitou. Aqui é importante isso constar sempre, que os resultados acima são representativos unicamente à amostra. E qual é a amostra? Aqui, ponto de coleta, reservatório inferior, Hospital Mário Braga. Então, cada relatório ele tem que ser para uma amostra, tá, gente? Não existe um relatório para 2 amostras. É um relatório por amostra. Importante aqui constar também a técnica da coleta que foi utilizada, né? Aqui foi utilizada o Standard Métodos, que geralmente se usa, né? O 1060, tem também o 9060, que a gente fala das coletas microbiológicas. Tem o Guia Nacional de Coleta e Amostragem da CETESB, né? Foi o pessoal da CETESB que escreveu, mas em conjunto com a ANA. Temos aí EPA, ABNT, métodos oficiais variados. Então, é importante que isso esteja descrito no relatório. E se o laboratório coleta, que ele tenha também a acreditação na coleta. Isso é importante, viu, gente? Eu escrevi um texto também, há um tempo atrás, sobre isso. Eu vou deixar na descrição desse vídeo também, falando sobre a importância da acreditação do laboratório na coleta. Os equipamentos utilizados são calibrados, tal. Informações adicionais referentes à amostra estão disponíveis na Water por 5 anos, ou seja, esse relatório, quem tem que guardar pela vida inteira se quiser é o cliente, tá? O laboratório estipula um período de 5, 10, ele estipula. Declaramos que é expressamente proibida a reprodução total ou parcial, ou seja, esse relatório, você não pode pegar e transcrever com outro cabeçalho, aí geralmente consultorias fazem isso, né? Normalmente não, né? Não vamos generalizar, né? Mas já vi algumas consultorias que pegavam um relatório e transcreviam em outro. Ou seja, esse aqui, se você quiser fazer isso, você tem que pedir autorização para o laboratório. Normalmente, se você não quer ter trabalho, você só anexa esse relatório, tá? Ou você entrega no órgão ambiental e tudo mais. Mas transcrever não precisa, a não ser que você queira muito, que seja necessário constar no seu relatório, enfim. Mas dependendo aqui,
um laudo simples de potabilidade, geralmente você precisa para entregar ele na vigilância, você simplesmente pega do laboratório e entrega direto. Protocola, isso se não for estado de São Paulo, né, que hoje em dia é tudo feito pelo sistema CISAGO, então já é online, já esses protocolos. Aqui outra observação que eles fazem do cloro, né, que o limite de cloro é 2,0, conforme o artigo 34. Mas também tem uma determinação na portaria que fala que não exceder o cloro até 5. Mas esse range aqui, para o consumo diário, assim, é o mais importante, né? 0,2 a 2, esse é o básico. As opiniões de interpretação expressadas abaixo não fazem parte do escopo de acreditação desse laboratório, conforme NIS CEGEC 009. NIS CEGEC 009 é uma norma do Inmetro e ela é passível de avaliação, ou seja, o laboratório pode receber uma não conformidade se não seguir o que está escrito nessa norma. O que ela fala? Um dos itens dessa norma. O que faz parte do escopo de acreditação do laboratório? As análises, certo? Então, qual que é a competência de um laboratório de análise? Realizar análise. Fazer análise, por exemplo, aqui da bactéria heterotrófica, comparar com a legislação, ter uma metodologia oficial, avaliada, acreditada, ter um LQ, uma incerteza e um resultado que é confiável, certo? Qualquer outra coisa, interpretações, conclusões, consultorias, de fazer, se não fazer, se tem cloro, se não tem ponável, se tem positivo, se não posto ou não. Gente, isso não faz parte do escopo de acreditação do laboratório, tá? A gente confunde laboratório com consultoria, não é a mesma coisa, tá? São trabalhos diferentes. Eu sei que tem laboratórios que prestam isso como agrado, cliente, etc. Mas não é a mesma coisa. Relatório de análise é relatório de análise, tá? Por isso, o que eles fazem? Eles têm que colocar essa frase, a gente tem que pôr essa frase. Lógico, para facilitar a vida do cliente, a gente põe aí uma conclusão, que eles chamam de análise crítica do resultado. É que eles dizem que de acordo, que é um asterisco, né? De acordo com os parâmetros analisados, a amostra não atende aos limites. É que eles até deixam destacado, né? Que quem está fora. Coliforme total, opa, volta, zoom. Que quem não atende é o coliforme total. Portanto, esse poder tem. Os laboratórios que eu trabalhei e trabalho, a gente coloca lá o parâmetro. A gente coloca de acordo com a legislação tal, o parâmetro tal, tal, tal. A gente elenca aqueles que estão fora. Nada mais isso, tá, gente? Não tem o que fazer. A gente não dá consultoria, tá? Aqui a data, cidade, o nome de quem é o signatário autorizado do laboratório. Esse signatário tem que constar lá no site do Inmetro, tá? Qual conselho essa pessoa é filiada, que é o CRQ, o número de inscrição e a assinatura. Observação. Para resultados acima de 500 FC, sugerimos uma limpeza, tá vendo? Por isso que eles colocam aqui em cima. Opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte. Ou seja, é só uma sugestão. Eles colocam isso aqui como uma sugestão, porque às vezes o cliente pergunta, né? Ah, o que eu faço? Deu a mais, deu bacteriológico, lógico. Você faz se você fizer uma desinfecção, seu poço, etc., fizer uma limpeza, você vai melhorar. Mas, isso é só uma sugestão. Isso não quer dizer que isso vai resolver. Às vezes a gente analisa aí amostras de poços, de chácara, a pessoa tem um pocinho na chácara dela e tá lá. Só que ela não clora, não tem circulação, etc. N fatores. E dá contaminação microbiológica mesmo, está perto de uma fossa e dá contaminação por coliformes termotolerantes, no caso aqui é coli, né, contaminação de origem fecal e tal. N problemas que a gente pode ter. Tá ok? Bom, pessoal, a princípio é isso, tá? Se a gente tiver uma dúvida, uma sugestão, uma ideia, ou não entendeu, quer que explique melhor algum item, só deixar no comentário que a gente responde sem problema nenhum. Tranquilo. A gente também pode ter uns endereços de e-mail para entrar em contato, se tiver dúvida, alguma coisa, tá, pessoal? Fiquem à vontade. Bom, a princípio não tem muito segredo, né? Para você olhar um relatório de análise, nada mais do que você precisa entender o que é cada item desse, né? O que é esse parâmetro de acordo com o que você contratou ou não, o que significa cada parâmetro, etc, etc. Você precisa entender que unidade que ele está, o VMP é a legislação que fala, você não tem muito segredo, não tem o que inventar aqui. Tem que ter a metodologia, o LQ e o resultado. O que a gente faz?
básico de uma leitura de um relatório desse? É olhar o resultado e ver se atende o VMP. Aqui no caso ele tem pode ter dois casos. Ou o parâmetro vai estar dentro, ou o parâmetro vai estar fora. Pode ser um, pode ser dois, pode ser três ou pode ser todos. Tá? Só que essa é a interpretação básica. Está dentro, está fora. O que fazer com esse poço, por exemplo, que a gente falou na água potável, ou se você estivesse analisando um rio, um efluente, aí você vai precisar de uma consultoria especializada se você não souber. Tá ok? Mas cada parâmetro representa alguma coisa. Ele tem sua representação, ele tem sua função, vamos dizer assim, né? Se a gente estivesse falando de metais pesados, cada metal reage de um jeito, se a gente estivesse falando de parâmetros orgânicos, agrotóxicos, etc. Então aí vai depender do que estiver acontecendo na sua amostra que você vai tomar as ações. Aqui, como é uma potabilidade bem simplificada, só a caráter microbiológico, a gente verificou que está tendo contaminação microbiológica. É isso que esse relatório nos indica. Então, baseado nisso, aqui existe uma sugestão, né, de limpeza, de reanálise, infecção, etc. Mas, se você não souber o que fazer, o ideal é você procurar uma consultoria especializada, uma empresa que trabalhe com esse tipo de serviço, tá? Geralmente, os laboratórios não trabalham com consultorias, né? Geralmente, o laboratório é apenas para análise, mas pergunta lá, às vezes tem alguém que entende, que pode te ajudar, ou eles podem ter um parceiro que trabalha também com esse tipo de consultoria e está te indicando. Tá ok, pessoal? Bom, vou encerrar aqui o vídeo para não ficar muito longo, muito cansativo. Espero que vocês tenham gostado. Quem puder dar aquele feedback aí nos comentários, a gente agradece muito, tá? Bom, obrigado, pessoal, e até o próximo. Até mais.